Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Metanoia com Misael Amaral. Olha, que bom que vocês têm se inscrito no canal, vocês têm comentado. Olha, tá sendo muito bom. Esses dias, você acredita que na rua, aqui em Petrópolis, me pararam e falaram: olha, o senhor é do canal Metanoia, tem assistido e tal. Que bom, que bom. Deus te abençoe, tá? É muito bom ter vocês com a gente. E mais uma vez, né? Se inscreva aí, comentem, tá bom? É muito bacana. Hoje, gente, eu trouxe uma pessoa para falar com a gente, que é alguém assim que eu prezo muito, é alguém muito querido para mim. A gente trabalha junto, a gente tem o privilégio, finalmente Deus deu o privilégio de a gente trabalhar juntos. E a gente vai falar de uma temática que é muito interessante, que é a educação. Educação é tudo, né? Mas a gente quer abordar um pouco da educação cristã. Olha que interessante. Professora, pedagoga, historiadora, fiquei sabendo hoje que era historiadora, teóloga, olha isso, especializada, né, em gestão escolar e tudo mais, professora Patrícia Egídio. Que prazer, minha amiga. Bom dia, o prazer é meu. Muito obrigada pelo convite. Vai ser com certeza um momento de troca. Maravilhoso aqui esse momento no podcast. Amém, amém. Que bom, né? E é legal, gente, porque a Patrícia ela tem experiência, né, na área educacional secular, né? Você foi diretora de escola e tudo mais por muito tempo. Muito tempo. E ela já trabalha também há muito tempo na área da educação cristã. Então, Pati, a intimidade, né, gente? Mas como é que como é que você vê a educação, Patrícia, hoje no Brasil? E aí, dentro dessa não está nem aqui no script, não, amiga. Né? Para além da questão do Brasil, como é que você vê a educação na igreja evangélica brasileira hoje? Se você puder fazer um pouco disso para a gente. Como é que é a tua visão? Vamos lá, você que é profissional e lida com isso há tanto tempo, né? Então, vamos lá. A educação no Brasil. Como você falou, eu tenho 28 anos de carreira na educação. Olha isso. Na educação básica. Sou professora da educação básica todos esses anos. E, paralelo a isso, eu sempre trabalhei na educação cristã. Olha que legal. A educação cristã começa para mim de uma maneira assim, bem diferenciada, bem nova, porque eu era católica apostólica romana e já dava catequese, olha só. Que legal, cara. Eu já trabalhava no ensino antes de ser professora na vida secular. Olha. Isso me impulsionou para o curso normal e aí eu fui começando as formações e trabalhando. Então, quer dizer, a tua vocação já foi ali na igreja, já né? foi dentro da igreja. Uhum. E quando eu cheguei na igreja evangélica, em 2004, também já fui para a educação cristã de crianças e pré-adolescentes. Então, trabalho esses anos todos com as duas educações em paralelo. A educação no Brasil, no geral, a gente percebe que ela é impulsionada. Como acontece? Depende do governo que está assumindo o poder. Então, a educação no Brasil ela tem essa relação de poder. Olha. Então, não é uma política de Estado, é de governo, né? Muda conforme o governo, né? Então, a gente passa por processos que são... a educação funciona naquele período, dependendo de qual é a ideologia, o partido que está no poder. Então, as políticas públicas em educação são direcionadas para os estados e municípios a partir disso tudo. Então, sabe o que é interessante? A gente tem essa noção, mas você falando aqui choca um pouquinho, tá, amiga? Sim. Fiquei um pouco chocado, porque, assim, de verdade, Patrícia. Quer ver um exemplo? Eu sou especialista em alfabetização. As primeiras classes que eu comecei a dar aula são classes de alfabetização. E, naquela época, houve um incentivo muito grande do governo federal para a formação de professores alfabetizadores. E aí a gente veio com uma formação muito grande em toda essa linha que hoje a gente conhece, na parte do construtivismo, do socio-interacionismo. Então, foi uma transição de metodologia, de técnicas e estratégias de educação durante esse período, né? Que tem a ver com a LDB na época, enfim. Então, naquele período, a gente faz uma mudança de concepção dos processos de educação ali, principalmente na área da alfabetização. E isso foi tudo gerado por políticas públicas que vêm
né, do governo federal. E aí a gente vai tocando. Quando muda um governo para outro, né, para outra linha, né, de pensamento, para outra ideologia política, a gente percebe que as políticas públicas já vêm moldadas em outras bases, Gente, concepções meio e outros assustador teóricos. isso, olha. Então, a educação no Brasil ela funciona dessa forma. E a educação pública, principalmente, que é que eu trabalho há anos, a gente percebe essa questão do investimento, né? Se há investimento financeiro, a gente toca as coisas de um jeito. Às vezes se tiram os investimentos. Então, a gente fica sempre nessa linha de, às vezes, desconforto, na verdade. É bem desconfortável você saber, muitas vezes, o que vai acontecer depois, dependendo de quantos investimentos e que áreas vão ter. Vai tirar investimento daqui? Não vai ter tanto? Então, a educação no Brasil é assim. E a gente tem a BNCC, né, que é a base, né, que é a base, né, nacional, e ela direciona um currículo para todas as escolas, é uma sugestão, né, de currículo, um direcionamento onde os estados e municípios devem alinhar a sua proposta pedagógica, seus currículos à base nacional curricular de acordo com as questões regionais, né, com as questões locais, com vários aspectos que são específicos de cada estado ou município, eles têm que alinhar com a BNCC. Então, assim, é um desafio muito grande, porque... porque você não... toda hora muda, então você não consegue finalizar, talvez, um ciclo, né? Um dos desafios é a continuidade mesmo. Porque do ensino médio, eu nunca trabalhei com ensino médio, mas o ensino médio mesmo, agora eu estava conversando com os professores, houve mais uma mudança curricular no ensino médio, inserindo outras matérias, tirando algumas, achando que... Então, a proposta é sempre os docentes estarem ali à mercê dessas mudanças. Entendi. E a gente vê uma descontinuidade muitas vezes, entende? Agora, a educação pública no Brasil, né, e toda a educação no geral no Brasil, a gente vê que ela tem uma história bem recente, mas uma história muito intensa, né? A gente vai para alguns anos atrás e a gente vê que a população tinha pouquíssimo acesso e hoje a gente já vê um acesso bem maior à educação. Concordo. Então, hoje a gente pode falar um pouquinho, poderíamos falar muitas coisas, mas assim, o que eu vejo hoje de educação é isso. E a educação no âmbito cristão, ela, para mim, é a educação que ela é sensacional, assim. Ela me inspira, por quê? Porque é onde você pode, eu como docente, como especialista da educação, eu posso, além de ensinar o que eu acredito como fé. Né? Então, legal. Eu estou ensinando, mas ainda por cima, estou ensinando as verdades onde eu baseio a minha fé, as minhas crenças. Que legal. Então, isso eu acho que é o grande diferencial da educação cristã, que a gente tem que falar muito, né, dividir na situação de... Hoje a gente tem escolas confessionais, então a gente tem o currículo, né, da educação formal dentro das escolas confessionais. A gente tem as outras escolas, né, as escolas públicas, as escolas privadas, que não têm obrigatoriedade nenhuma com a educação confessional, a educação cristã. E a gente tem a educação dentro da própria igreja local, né? Nas salas das EBDs, nos momentos e eventos, enfim, processos de cursos e formações. A gente tem essa educação cristã que é no âmbito da igreja local. Deixa eu te fazer uma pergunta que me deixou curioso disso que você falou, desse aporte. Muito interessante. É uma coisa que a gente sabe, mas você falou com muita propriedade e olha, desvendou um negócio aqui para mim, essa questão da descontinuidade na educação e tudo mais. Você consegue fazer algum link, eu acho que não tem nada a ver, de como a educação, um espectro macro, né, que você falou da educação no Brasil, se esse processo de continuidade e descontinuidade, se isso de algum modo interfere na educação cristã? Na igreja ou na instituição que a gente trabalha junto, né, gente... Enfim, queria te ouvir sobre isso. Interfere por quê? Eu costumo Entendeu? falar... Entendeu? Quis dizer, entendi o que você quis dizer. Porque interfere por quê? Porque existe uma relação mútua entre a educação na secular e a educação na igreja e tudo que acontece na igreja, né? A sociedade, ela faz
mão dupla. Legal. Então, tudo é questão, eu falo que tudo é questão de visão de mundo. E os pensamentos que influenciam como a educação no âmbito secular acontece, ela também influencia o que acontece conosco dentro das nossas igrejas locais, dentro das igrejas cristãs. Olha que interessante. Então, por exemplo, a ruptura Vamos pensar assim, eu gosto muito de ir lá na filosofia e pensar quando houve essa ruptura da filosofia, né, medieval e esse processo para a filosofia moderna. A gente vê o quê? Essa descentralização, né, de Deus. Deus não é mais o centro. Aí a gente vai ver que o homem passa a ser o centro. Exato. Então, esse processo é um processo que alcançou o quê, primeiro? Alcança as escolas, as instituições educacionais. Então, a gente sai de uma educação onde Deus é o centro e começa para uma educação onde o homem é o centro. Então, todas as concepções educacionais a partir daí começam a se basear nisso. Né? Entendi, certo? Entendi. Aí o professor já não é mais o detentor de todo conhecimento também, o aluno já é um protagonista maior, e a gente vai sendo influenciado automaticamente nas nossas práticas. A gente pode olhar como a educação se passa na igreja, como as próprias pessoas que chegam à igreja local e que são os novos convertidos, ou as próprias crianças, porque elas frequentam, e adolescentes frequentam esses ambientes escolares, a gente vê uma outra percepção em relação à igreja como instituição, né? Uma nova perspectiva das regras que ali são aplicadas, um novo comportamento. Olha, que interessante. Então, a gente percebe isso. Interessante. Então, da mesma forma que a igreja, como uma grande influência, ela influencia a sociedade totalmente, mas esses processos educativos, eles vão reverberar nas nossas práticas na igreja local. Olha, e em termos de importância, né? E você é coordenadora pedagógica, né, do Instituto Wesleyano de Educação, daqui de Petrópolis. Quais são os desafios que você vê hoje e desafios que você já passou? Você já tem uma estradazinha nisso aí, né? Você consegue hoje mensurar isso? Falar, olha, hoje, Misael e quem está assistindo a gente, os desafios são esses aqui que eu estou percebendo. Mas a gente já viveu outro desafio. E aí, eu quero ser mais específico, né? No sentido de uma educação cristocêntrica. Sim. Vamos lá. Como desafio, assim, eu vejo em todas as modalidades de educação, hoje, se a gente conversa muito com os professores, o nosso desafio é criar no aluno aquele interesse por saber que a educação, ela muda. E criar a questão do interesse pelos estudos mesmos em si, em adquirir conhecimento como uma coisa de valor. Uau, isso é um desafio, né? É um desafio. E isso eu vejo que com os tempos a gente tem perdido, em todas as esferas, tá? Sim. Por quê? Porque a gente sai de um processo onde era muito precioso você construir conhecimento, você adquirir conhecimento, você estudar e se aprofundar nos conhecimentos, no processo mais ativista, de trocar por fazer coisas é mais importante do que saber coisas. Uau! Caramba, Patrícia, meu Deus! Então isso é muito forte, cara. Isso é muito forte. Então, a gente vê, por exemplo, o aluno, no próprio seminário teológico ou na própria escola, que ele fala, porque quem não estudou, porque a questão do capitalismo, né? Não, fulano não estudou, mas olha, tem muito mais dinheiro do que a questão de quem estudou. Não, eu não preciso estudar porque eu consigo chegar no lugar que o outro que estudou também chegou. Entendi. E essa desvalorização desse processo de adquirir conhecimento, de estudar como algo que é muito valioso, que ninguém pode te tirar. O dinheiro a gente pode perder, sim, mas a questão da ascensão social, para o aluno hoje, ela é muito mais importante do que a aquisição do próprio conhecimento. E eu acho que isso é um desafio, e a gente tem que ficar moldando isso, incentivando, fazendo 1000 estratégias para que o aluno volte a querer aprender. Né? E a relação que você falou da educação cristocêntrica, né? O próprio nome já diz, é uma educação onde Cristo está no centro. Então, o desafio é fazer com que o aluno ele desenvolva uma identidade cristã.
Porque a educação cristocêntrica é basicamente isso. Eu trago de Cristo para o centro e quero que aquele aluno, que aquela pessoa, aquele aprendiz entenda que o correto, passando por todos os conteúdos acadêmicos, é entender que a identidade dele é uma identidade que tem que ser desenvolvida a partir da referência que é Cristo. Uau! Mas, e aí vai uma coisa que você falou na ideia de desvalorização da educação. No meio secular, você vai influenciar na tua vida aqui, né? Enfim, dos saberes, ou até de uma questão social, de um sonho, enfim, né? De realização de um sonho ou não. Mas quando a gente pensa numa perspectiva cristã que tem a ver com a vida eterna, o negócio é muito mais profundo, não é, Patrícia? Muito mais profundo, muito mais profundo. Eu estava conversando com a minha filha mais nova, e ela, até te falei, ela se forma esse ano em engenharia, e aí eu estava no trabalho, ela me mandou um monte de mensagens, olha, eu não sei o que eu vou fazer, porque aí vai terminar meu estágio, porque eu não sei onde eu vou trabalhar, e aí me deram um monte de coisa, um monte de empresa para eu trabalhar, enfim, aí eu conversei com ela sobre isso, mas no fim da conversa eu falei com ela, mais importante para mim é que dentro disso tudo, se você vai trabalhar numa grande empresa ou não, se você vai ser bem-sucedido após essa faculdade ou não, é que você ame a Deus sobre todas as coisas. Amém. E que você reconheça Ele como Amém. Aquele que vai te dar a eternidade. Então, assim, a educação passa, a educação cristã, que você falou, ela vai passar por isso, porque a gente está oferecendo a educação como um produto que pode ser comprado e que pode te dar acesso simplesmente a bens materiais, Sim. a empregos, a cargos. E, na verdade, a educação cristã ela precisa ir muito além disso. Ela precisa ser um ensino que entenda onde chegue na inteligência da pessoa, no processo de cognição, de aquisição das coisas, que independente de todas essas coisas que virão, como você falou aí, a gente coloca o nosso currículo, né? E é bom que a gente tem essa vontade de ser Sim. formado em várias coisas, ok? Mas se nada disso me leva para esse contexto que é entender que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador e que eu tenho algo muito maior a conquistar diante disso tudo, eu acho que a gente começa a ter uma educação frustrada. E aí as pessoas, a gente nunca viu antes tantas pessoas, mesmo estando no meio meio cristão, depressivas, tentando se suicidar, frustradas com seus projetos. Por que será? Porque a gente não tem dado essa educação que emancipa, essa educação que faz o nome aqui do podcast, que é a metanoia. Uau, eu costumo dizer, eu falo, gente, a Bíblia... Essa mudança de mente. Eu falo que 2 textos bíblicos que eu amo que falam sobre Jesus como esse mestre que ensina, porque Jesus é o maior exemplo de mestre de educação que a gente tem, e de 2 pessoas que aprendem e que fazem uma metanoia, assim, eu falo que é a samaritana e Nicodemos. Jesus chega com várias questões, um diálogo ali, Sim. onde a cabeça deles, tudo aquilo que eles já conheciam, Bom. começa a ser transformado. E começa a fazer uma... E, na verdade, eles começam a indagar Jesus, porque, peraí, como é que é isso? Nicodemos diz, mas eu tenho que nascer, eu tenho que ir de novo para a barriga da minha mãe? Não, mas eu tenho que adorar onde? Aqui na Samaria ou lá? E Jesus diz, não, nada disso importa. Então, essa é a verdadeira, essa cosmovisão cristã é isso, é trazer o Cristo como centro e aquele que começa a fazer nas pessoas uma mudança de mente. Então, tudo que era tão importante passa a não ser tanto. E será que a gente consegue? Isso é uma questão para a gente ver aqui. Será que a gente está conseguindo, na educação cristã, que a gente às vezes acha que está fazendo, a gente acha que está produzindo, mas a gente está conseguindo produzir no nosso público-alvo essa metanoia? Uau. E aí eu vou devolver a pergunta. Você, como coordenadora pedagógica, como você se encaixa ou se vê nesse processo, desses desafios, exatamente que você falou?
Então, o meu trabalho, a coordenação pedagógica é um trabalho, ele... Explica um pouquinho pra gente. E, além disso, né, colocar isso que você falou aí. Olha, eu acho que poderia fazer aqui esse desafio, né? O coordenador pedagógico, ele é aquele que tem um olhar de cima de toda a instituição. Parece que a instituição é como se fosse um grande mapa aberto. É meio assustador. É meio assustador. É. E esse pedagogo, ele tem um olhar de todas as áreas. Então, é um olhar sobre como o aluno aprende, como o professor ensina, e de todas essas relações, e do currículo, que é a parte essencial. O currículo, ele é muito importante. Olha que legal. Um bom currículo, eu sempre falo isso. A gente precisa ter um currículo baseado teologicamente muito bom, baseado nas escrituras, um currículo coordenado, bem correlacionado, né, com a temática, um currículo que projete avanços para os alunos, que os alunos avancem na aprendizagem, né, que crie desafios para que o aluno consiga aprender, né, mais e mais. Então, o coordenador pedagógico, ele tem que esses 3 elementos, que é professor. É que você fica ali entre o professor e o aluno. Entre o professor tem que fazer o negócio fazer funcionar. com que o currículo funcione. Exato. Então, esse é o trabalho. Extraordinário. É trabalho extraordinário. É um trabalho assim. Então, o desafio é trazer o currículo e fazer com que o professor, né? O professor já trazer aquilo que o professor especialista tem. Por isso que eu falo, cada professor especialista numa área, a gente traz o currículo para ele, que ele dinamiza isso e leve para a sala de aula o currículo com maior eficiência possível, com maior clareza possível, né? Facilitando com que o aluno entenda esse processo de aprendizagem, desafiando esse aluno. E é preciso articular com o aluno também o comprometimento dele, esse relacionamento dele também, essa integração dele com o currículo e com o professor. E aí a gente ainda tem um processo avaliativo dentro disso tudo, que é super importante. Porque todo o processo ele precisa ser avaliado, né? Se a avaliação é pontual por meio de provas e trabalhos, mas tem avaliação também institucional, tem avaliação no cotidiano. Então, a avaliação ela precisa ser um processo contínuo que vai dando esse feedback para todos, tanto para o aluno quanto para o professor e para a instituição. Então, hoje, assim, olhar, por exemplo, para o nosso trabalho lá no IWE, eu olho que eu comecei lá no final, segundo semestre de 2021. Eu olho para 2026. Uau, você começou no meio da pandemia. No meio da pandemia. Uau. E mudança, porque eu vi mudança de grade, mudança de carga horária. Mas, assim, eu olho para o projeto que a gente conseguiu construir e eu vejo, assim, que a gente tem muitas coisas a avançar, sim, porém a gente já conseguiu articular muitas coisas. Olha que legal. E isso é muito gratificante, porque eu vejo que hoje a gente tem ações bem mais intencionais. Eu gosto muito de falar da intencionalidade, porque quando a gente não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, o profissional da pedagogia, ele precisa atuar como um profissional que sabe com clareza o que ele vai fazer. Então, no nosso caso, por exemplo, na educação cristã, eu preciso saber o quê? Eu quero alinhar princípios bíblicos com os conteúdos obrigatórios. E alinhar no sentido para não ter um currículo fragmentado, não pode ter uma visão dualista. Então, aqui eu estou ensinando história e não tem nada. Não, é um currículo que integra tudo. Né? É a fé cristã junto com todas as áreas do conhecimento. Elas caminham. Eu vejo toda a Bíblia, toda a fé, toda a verdade num ambiente onde eu estou falando de tensões das guerras mundiais, por exemplo, atualmente. Então, esse é o desafio, fazer alinhar com isso tudo, entendeu? Uau! É um negócio hercúleo, né? Aquele trabalho difícil, né? De fazer, mas o que eu estava pensando é prazeroso, né? E uma pergunta que acho que tem a ver com o que você está falando, uma coisa, e é uma curiosidade mesmo, né? Nesse papel de coordenação pedagógica, você percebe, igual que você acabou de falar, a gente fez um trabalho e tal, a gente percebe e tal. O que você percebeu de concreto, de mudança ou de criação, talvez, de uma identidade cristã nos alunos que você já viu se formarem, já passar por você?
Você consegue ter isso palpável? Consigo, assim, por exemplo, a gente percebe quando eles chegam, tem um olhar assim bem refinado para quando eles chegam no primeiro período. Uhum. Observo quais são as questões costumam ser muito básicas, Uhum. ser muito assim, chegam a ser até imaturas no sentido da percepção e muito também religiosas. Eles o que quer dizer com religioso? Chegam com aquele processo de ter a mente fechada e de entender a religião como um processo só de hábitos, costumes, do pode, do não pode. Então, um processo bem religioso mesmo, no sentido de dar mais valor. Bem fechadinho, engessado, bem fechadinho, a doutrina, costume, isso pode ser. Isso isso demonizam algumas coisas. Entendi. Então, assim, essas práticas da cultura, por exemplo, sexta-feira dei aula e falei sobre cultura. Então, por exemplo, você falar sobre cultura é algo que muda a estrutura. Porque, assim, a primeira coisa que a gente faz na conversão é a rejeição da cultura. Que a gente fala que a cultura do mundo, como se a gente vivesse em outro planeta, né? A gente vive no planeta Terra. Então, até a cultura da igreja é a cultura do mundo. Porque a gente vive... louco, gente, é verdade. A gente não vive em Marte, então a cultura é desse mundo. É verdade. Né? Então, esses processos, quando eles chegam no primeiro período, eu percebo eles bem engessados. E eu vou acompanhando. Então, geralmente, quando chega na metade do seminário, eles já são alunos com outra perspectiva, com outra ação positiva em relação ao trabalho deles na igreja e a percepção deles em relação à fé, à teologia, à Bíblia. Exatamente nessa toada que tem outra coisa que eu queria te perguntar, exatamente nisso que você está falando, né? Nesse trilho mesmo aí. Você já vivenciou ali uma necessidade de você ter que intervir, por exemplo, de uma conversa, de um aconselhamento para um aluno que estava nessa... Porque é exatamente isso, né? O desenvolvimento acadêmico influencia na questão da formação espiritual. Como é que equilibrar isso? Exatamente o que você está dizendo. Você vê eles muito, né, religiosos, e no meio do caminho você já percebe... Como é que você lida com isso na prática do dia a dia ali? Você percebe, esse aluno aqui não está... Percebo quando eu vou... Entendo. Percebo quando algumas vezes quando eu dou a aula, que não são muitas vezes, mas assim, no dia a dia mesmo, de auxiliá-los com as atividades práticas. E quando eu percebo isso, eu costumo fazer essas conversas que às vezes precisam se formar, mas na maioria das vezes eu tenho o benefício de conseguir fazer isso informalmente. Olha que legal. E vou fazendo essas intervenções com esses alunos, tentando fazer com que eles interajam de outra forma com aquela realidade. Uma coisa que você falou disso aí, eu lembrei muito assim, no primeiro e segundo período é a crise da desistência, porque eles acham que eles não vão conseguir, que tudo lá é muito difícil para eles, que não foi o chamado deles, e aí eu sempre vou à sala e falo, não, gente, vocês vão conseguir, é assim mesmo, e dou meus exemplos, falo, olha, não é porque eu sou formada, tem matéria na faculdade que eu também não consegui fazer, e começo a falar. Quando chega assim, terceiro, quarto período... Parece que você desce então, né? Você desce para poder, no sentido, né, de estar próxima, né? E na maioria das vezes depois eles vão me procurar e agradecem. Olha que eles legal. Falam, professora, por causa de você eu não desisti. Olha que legal. E aí a gente vai moldando essas posturas então eu tenho a oportunidade de o tempo todo interferir nessa posição deles, no comportamento, na visão que eles têm ali do aprendizado, até auxiliar mesmo no aprendizado, né? Porque muitos às vezes chegam e acham assim, não, eu vim aqui para cursar porque o objetivo maior mesmo é o ministério pastoral. E aí a gente conduz o pensamento que o objetivo principal é vivenciar e desfrutar daquele período todo que eles vão estar lá e do que eles vão aprender realmente. E aí o ministério lá no final, uma consagração, é a consequência de todo esse processo. Então eu interfiro muito no processo o tempo todo. Entendi. Eu tenho a oportunidade de interferir. Quando eu estou com a elite coletivamente... Que legal, que bacana isso. No dia a dia, nos atendimentos, quando eu vou à sala de aula orientar para algumas coisas. Então, essa intervenção ela é muito frequente, ela é praticamente semanal.
Eu te percebi muito preocupado esse ano, porque a gente tem 2 modalidades, né? Um presencial, que é durante a semana, e um semipresencial, que são os sábados. Uma preocupação muito sua com o pessoal do semipresencial. Então, você falou, vamos fazer uma coisa diferente, recebê-los diferentes. Isso faz parte do processo dessa tua análise? Falar, olha, o ano passado não foi tão bom. Faz parte, porque assim, a minha função, então, como coordenadora pedagógica, é fazer perceber a temperatura, perceber os climas. Porque olhar e saber se aquele clima é muito tensionado, a gente precisa arrumar um jeito de tirar a atenção daquele clima. Se a gente está muito acelerado e não está percebendo algumas coisas, a gente tem que desacelerar. Agora, se a gente precisa impor um ritmo também, eu preciso perceber aquilo e impor um outro ritmo, um pouquinho mais frequente. Então, essa percepção de como os processos andam é quando eu sugiro uma intervenção, é porque eu já fiz a leitura desses processos, fiz a leitura do clima, do ambiente, da reatividade dos alunos, da reatividade dos professores. Então, essa leitura é uma leitura também de observação minha, que muitas vezes, mas como é que você planeja isso? São tantos anos de experiência, né? Eu hoje sou diretora adjunta de uma escola que tem do 6º ao 9º IEJA. Nós temos quase 400 alunos lá. Mas a outra escola que eu fui diretora geral por 6 anos, ela era uma escola de 600 alunos com crianças da educação infantil, a UEJA. Trabalhava em 3 turnos, 50 funcionários. Então, assim, esse clima o tempo todo que gera tensionamento das partes, que tem todas as preocupações do dia a dia, esse cotidiano educacional, eu aprendi a perceber muito bem em todas esses anos de prática, tanto na sala de aula quanto nos trabalhos de equipe gestora. Sim. E no seminário como pedagoga lá. Então, muitas vezes, não é que eu saí com a atitude planejada na segunda-feira, mas eu já estou, o meu inconsciente ali já está treinado a fazer a percepção, a entender esses processos e a intervir nesses processos. E é legal uma coisa que você está falando aí, e aí vem outra curiosidade minha, tá, Patrícia? De como você faz, né? Porque tem pessoas que já trabalham na igreja e são coordenadoras pedagógicas, que trabalham na área de educação, né, magistério, dentro da igreja desde sempre. Mas você tem o privilégio de estar fora, né? Ser tua profissão, isso no sentido, né? Você é do magistério e você tem a oportunidade de usar isso na igreja. O que você já fez, assim, na prática mesmo? Não, isso aqui eu fiz lá na escola, vou usar aqui na igreja, sei lá, numa escola bíblica, não vou usar aqui no seminário. Porque o que você está falando, exatamente essa temperatura de sentir isso. Eu percebo isso, tá? De fora, tem coisa que eu falo assim, uau. Às vezes tem coisa que eu acho que eu ia até intervir, mas você já resolveu. Eu falei, uau, é isso. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Como é que tu... Então, transiciona isso, dá uma chavezinha aqui, entendeu? Então, eu trago muito, assim, toda a minha construção como profissional passa por prática e teoria. Então, assim, esses anos todos da educação secular me fizeram estudar tudo sobre educação. Então, entendi. As concepções teóricas, a história da educação, todas as estratégias, planejamento, currículo. Então, tudo isso me fez construir uma visão que vem de fora, que quando eu chego lá para dentro do seminário, eu consigo trazer essa bagagem. Entendi. Eu construo essa bagagem junto. Sim. Eu entendo. Isso funciona e deve ser aplicado aqui. Entendi. Né? Então, às vezes, estratégias mesmo de ensino, coisas em relação ao planejamento. Então, toda essa bagagem ela fez com que eu focasse e começasse a entender aquilo na perspectiva de uma educação, de um ambiente confessional, né? Então, a gente ali no IWE está num ambiente que é um ambiente que tem a ver com uma instituição igreja, é um ambiente de
confessional, é um curso livre também, Aham. onde a gente tem que entender que a gente não tem as obrigatoriedades que a gente tem lá na escola Isso, secular. olha que interessante, né? Transicionar isso aí Sim, também. então eu preciso trazer coisas, mas preciso entender também que a gente tem outras características muito específicas, mas trago muitas coisas que auxiliam no processo. Então, todos os processos que eu vejo que são produtivos e efetivos no meu trabalho, eu tento aplicá-los também no seminário teológico, lá naquele contexto, para que eles... a gente fez algo muito interessante, a gente tem até que fazer esse ano novamente. Eu fiz com os alunos as capelas pedagógicas, onde eu trazia para eles uma dinâmica de grupo, que é algo que a gente fazia, né, faz muito na escola. Trago os elementos todos, apresento todas as questões pedagógicas do seminário e fazemos um momento ali de alinhamento, de comunhão. Então, isso tudo foi coisas que eu aprendi na prática do chão da escola todos esses anos. Que eram todas essas reuniões em que a gente parava um momento e fazia todas essas tratativas, alinhava isso tudo. Práticas dentro, por exemplo, da sala mesmo, né? De levar que seja uma dinâmica, um jogo para descontrair e para inserir um conteúdo que seja importante ali. Também trago essa perspectiva. A questão da conversa com os professores, né? A gente fala muito do aluno. Eu ia te perguntar isso agora. O professor, ele precisa ter esse fluxo livre do professor para o coordenador. Então, sim, a gente precisa ter como é que eu vou falar? A gente precisa ter um tráfego bem intenso e bem transparente. E o professor precisa entender que o coordenador está ali sempre para apoiá-lo, né? E não como alguém... É claro que alguém que cobra, né? É o que eu falo. Cobro. Isso que eu ia te falar, você fica... Você tem que cuidar dos alunos, cobrar dos alunos. E cobrar dos professores. Cobrar dos professores, gente, isso é muito... E cobrar deles e falar, olha, professor... E ela cobra mesmo da gente. Já cobrou de mim, eu sou o diretor lá do negócio, mas ela cobra, Misael, você precisa disso aqui. Eu não me importo quem seja. Eu cobro de todos os professores, porque é para o bom funcionamento do polo e o bom funcionamento da instituição. Então, eu faço essa cobrança. Mas eu tenho que ser alguém que faz essa cobrança afirmativamente, mas que também é alguém acessível a esses professores, a esses docentes. Eles precisam ter acesso à minha pessoa, eles precisam, qualquer dificuldade, contar comigo e perguntar como, Patrícia, eu não estou sabendo fazer, como faz? E aí a gente sentar e... Não, fora a questão de você preparar o horário. Sim. De você... Patrícia, não posso hoje. Não, uau. Isso semanalmente, o tempo todo acontecia. Não posso esse horário, peraí que eu vou dar um jeito. Então eu tenho que pensar, o aluno não pode ficar sem aula, eu tenho que ajeitar aqui também, aí eu tenho que trocar a aula dos professores. O cronograma, né, o calendário letivo, ele também é uma função muito importante no coordenador pedagógico. Muito. O calendário letivo, ele precisa ser um calendário que contemple o currículo, contemple a carga horária do curso, contemple o acesso aos alunos e também a disponibilidade dos docentes. E é um desafio, porque imagino. É uma matriz que você tem que conciliar todo mundo. Sim. É uma conciliação ali de vários atores. Você é uma maestra do negócio, cara. Você tem que olhar ali o aluno, olhar a questão administrativa, a questão do fluxo da aula, a questão pedagógica. Olha, interessante. E assustador. E assustador. E a pedagogia é uma faculdade, eu falo que a pedagogia foi foi a primeira graduação que eu fiz. Eu digo que a pedagogia é a faculdade da minha vida, porque você entra... Porque eu entrei, eu fiz curso normal, eu sou da época da normalista ainda. Olha! E aí já terminei o curso normal. Eu terminei, eu ainda tinha 17 anos. Quando eu tinha 18 anos, eu fiz um concurso público, passei no concurso e fui chamada assim, 2 anos depois eu já estava dando aula e ainda não tinha formação. Mas aí fui fazer a formação em pedagogia, né, no processo que eu já estava trabalhando. Eu entrei uma pessoa no curso, uma professora, uma pessoa no curso de pedagogia e eu saio outra pessoa. A formação da pedagogia, ela faz a tua cabeça mudar. O que te mudou? Mudou a maneira como eu via a escola, os alunos, o ensino, os processos.
isso mudou a minha maneira de pensar. Foi uma mudança, uma alteração realmente de mente. Uma metanoia. Mas volta na metanoia. Foi mudança de mente. Uau. A minha concepção de como eu achava coisas antes e passei a pensar. Então, meu pensamento virou um pensamento mais crítico, reflexivo sobre as práticas. Eu comecei a ver as práticas como elas precisavam ser mais efetivas. Uma das coisas que me marcou muito, 2 disciplinas me marcaram muito na faculdade de pedagogia, que eram as políticas públicas em educação, que eu gostava muito de estudar, porque a gente percebe como... Isso que eu falei lá no início das questões governamentais, de todas as orientações externas, elas influenciam muito a prática de ensino, muito a prática pedagógica e a parte toda de filosofia. Assim, o pensamento filosófico para mim foi uma ruptura assim, fundamental. Eu fiquei, nossa, a minha cabeça expandiu. Sabe? Em pensar, porque tudo em relação à educação é ditado pelo como vai o pensamento da coletividade. O que está no senso comum? Sim. Às vezes a gente nem pensa, todo mundo pensa assim, por quê? Se a gente for ver na filosofia, explica isso tudo. São concepções, correntes, ideias que mudam o pensamento da sociedade. Então, aquilo me fez entender também muitas coisas. Então, eu saí diferente, eu fiquei outra pessoa. Então, eu falo que a pedagogia, para mim, é esse corte, é esse ponto assim, fundamental na minha formação. Dali, eu comecei a pensar em outras coisas, a pensar em estudar outras coisas, a pensar em entrar em outros projetos, sabe? Então, é uma formação que, para mim, foi essencial. E o pedagogo, uma formação muito desvalorizada. O Brasil ele tem essa característica, né? De coisas que são fundamentais. Importantíssima, ele não valoriza. Para que pedagogia? O pedagogo, o professor, o enfermeiro. O que um pedagogo faz? Mas qualquer pessoa pode... Então, assim, é desmerecimento desse trabalho. Você tocou num ponto aqui, é interessante. E aí, piadas, enfim. Então, toda essa desvalorização, como se fosse uma graduação, uma formação, que não fosse um subcurso, né? Eu lembro que eu comecei a frequentar uma faculdade, fiquei 3 períodos, mas na época eu já tinha minhas filhas, uma ficou doente, eu tive que sair, depois fui para outra universidade. Mas nessa faculdade que eu frequentei primeiro, os outros cursos falavam assim, mas elas não contam que elas são subcurso. Olha isso, cara. Assustador, né? E isso me fez também romper isso, porque eu comecei a entender também a importância. Eu falei, não, peraí, esse olhar pedagógico e essa formação, os outros professores ou docentes ou as outras áreas têm uma formação respeitável também. Mas a minha formação é uma formação que me dá outra ótica, que me dá outras percepções e que me faz entender a educação de um ponto de vista que é essencial. Essencial. É essencial o papel desse docente formado em pedagogia nas instituições de ensino. É um papel diferenciado, é um papel que, olha, como eu te falei, é um papel, parece que eu olho para a instituição e que eu vou para cima e olho todo. E, ao mesmo tempo, eu tenho que voltar embaixo e me colocar no nível ou diminuir, às vezes, para entender por que aquele processo está acontecendo. Né? Compreender que, talvez, para mim é muito óbvio ensinar ou aprender algo, mas para aquele aluno não é tão óbvio assim. Não é tão fácil assim. Não é tão fácil assim. Legal, Paty. Muito interessante. Vou te ouvindo horas aqui, hein? Porque, a minha mente está devagando aqui. Você está falando, eu estou, né? Porque olha que interessante, né? Você, me corrija se eu estiver errado, do que eu entendi até agora, tá, professora? Vê se eu... Você é o elo, então, de ligação entre o aluno e o professor. Mas, além disso, não é um elo só administrativo, né? É um elo que você vai vendo as peculiaridades de cada aluno, porque tudo é sempre o aluno, na verdade, é assim, ou deveria ser, né, na instituição de ensino, tudo é para o aluno, é pelo aluno, tudo é por ele. E você tem esse papel de intervir, né? No processo. Intervir no processo. Lego que está nas entrelinhas. Exato, tem coisas que elas não estão explícitas nesse processo. Exato.
muito mais do que, né? Hoje eu me vejo um administrador ali, né? Que tem sido um desafio para mim, né? Tenho aprendido muito. Mas uma coisa que você tem falado, e é um fato, tá? Aqui eu estou falando um fato, até falar o nome dela aqui, a nossa diretora-geral do Instituto Wesleyano de Educação, WE, missionária Ana Cristina. Não que os outros diretores antes dela fossem melhores ou piores, mas a gente ter uma pedagoga como diretora-geral, mudou muita coisa, Patrícia. Sim. Muita coisa. Não é um diferencial muito grande. Muita grande. Não, exato. Tem outro. coisa que ela vai falando, e eu tô te falando porque eu tô na diretoria com ela, que ela fala assim, mas por que isso? Aí depois ela, então, por causa disso, isso. Eu falo, mas eu nunca tinha pensado nisso. E a gente sempre teve diretores gerais, estou falando da nossa instituição, né? No espectro micro, tá, gente? Para você entender, né? Pastores, e ok. A gente tem uma pedagoga. Mudou muita coisa, gente. É outro ponto de vista. Mudou muita coisa. Muda muita coisa, porque todos os interesses, os planejamentos, as sugestões, os direcionamentos que ela passa a tomar passam pelo crivo do olhar pedagógico, aonde ela entende que o objetivo maior no final, é a aprendizagem. Então, a gente tem que entender, no processo de educação, eu sempre falo, a gente tem que entender que qual é o nosso maior objetivo? É que todos aprendam. É que todos sejam incluídos no processo educacional. Entendi. E que todos sejam bem-sucedidos nesse processo. Então, todas as ações que são projetadas, programadas, precisam entender que esse é o objetivo final. Entendi. O objetivo não é... como a gente vê aí grandes instituições hoje de educação, qual é o segredo dessas instituições serem bem-sucedidas? Né? São processos, são projetos educacionais bem estruturados. Ou seja, por trás tem lá o pedagogo pensando, assim que faz, aqui que não faz, tira isso, melhora aqui. Exatamente. Uau. Vou te fazer uma pergunta difícil. Meu Tô Deus. Olhando aqui. Tô muito bonzinho. Ai, meu Deus. Como evitar que essa proposta, já que a gente está falando de proposta e na instituição cristã, essa proposta, como evitar que a proposta cristã se torne apenas de instituição, ou institucional, perdão, e não formativa? Ou seja, como você evitar que a coisa fique engessada na instituição? A gente forma uma série de seminaristas, de pastores, só pensando na instituição, mas que... Aí volta um pouquinho que você falou lá atrás, né? Mas que eles sejam realmente cristãos, discípulos de verdade. Porque você tem que seguir uma cartilha. Isso em qualquer lugar. Como é que você... A pergunta realmente é difícil. Pergunta de doutorado, Mas como evitar isso... Ou como você tem feito, não sei. Eu penso muito na formação mesmo assim, porque o que é importante para que esse aluno desenvolva um pensamento baseado no quê? Na cosmovisão cristã. E aí a cosmovisão cristã, ela passa pela lente do quê? Da fé e das escrituras. A gente precisa ter essa lente. Então, como não se perder, do jeito que falou, como não mudar, né? Fazer com ficar engessado. É a lente pela qual a gente está enxergando tudo. Se essa lente, nós usamos óculos, eu não vivo sem óculos, você vive sem óculos. Não. Por quê? Porque ela é a lente pela qual nós vemos o mundo hoje. Olha que interessante. E ela torna o mundo para a gente o quê? Legível, claro, é um mundo palpável. Sem ele, a gente fica perdido. Então, nesse processo educativo, a gente precisa saber qual é a nossa lente. Então, isso tem que ser muito claro. Então, a lente maior primeiro, como eu falei, desenvolver essa cosmovisão, onde Jesus é o centro, onde a soberania de Deus é presente e as escrituras são fundamentais. Não há nada. Então, como lá Lutero...
Somente as escrituras. Então, a escritura ela precisa ser fundamental. Então, fundamentado nessas bases, aí sim a gente vai propor ações que não façam com que esse caminho vire um caminho de um beabazinho. Por exemplo, vou te dar um exemplo da alfabetização. Legal. É isso, vamos lá. Eu fui alfabetizada, minha história de alfabetização vou dar um testemunho da minha alfabetização. Olha, vamos lá, vamos ouvir aqui, gente, vamos ouvir. Eu era uma criança muito falante, nem parece, né? Nem parece. Eu tinha 5 anos e o meu pai e minha mãe, a escola que era próxima à minha casa, ainda não tinha educação infantil, porque a gente ainda vivia estava implementando a educação infantil nas escolas, já em muitas tinham. E eu falava muito na cabeça dos meus pais, e meu pai e minha mãe falaram assim, meu Deus, precisa colocar essa menina na escola, porque ela precisa ir para a escola. E aí foram na escola, que era meu bairro, e aí a diretora falou, olha, não tem educação infantil, mas vamos fazer o seguinte, vou colocar ela aqui como ouvinte na classe de alfabetização. Olha. E aí eu fui para a classe de alfabetização e fiquei lá. Só que, para surpresa da escola e dos meus pais, antes do meio do ano eu aprendi a ler tudo. Olha, tudo. Que legal. E aí a diretora chamou e falou, a gente tem uma coisa boa, mas tem um problema. Ela lê tudo e ela era para ano que vem, era só para ela ficar como ouvinte, ano que vem ela ficar. Só que agora ela não tem como ficar aprendendo o beabá porque ela tem que ir. E eu fui adiantada. Problema bom. Problema bom. Mas o que a minha percepção dentro disso tem a ver com o nosso assunto? Era aquela cartilha com A, B, C. Só que assim, quando estava no, sei lá, devia estar no J, eu já tinha interpretado, feito a leitura de mundo, tinha lido todas as palavras, já estava juntando frase. Que legal. E essa metodologia de educação na cartilha, por exemplo, ela traz uma metodologia até que já foi muito superada, que é trazer frases, por exemplo, sem sentido para a criança. A vovó viu a uva. Onde uma criança viu uma vovó vendo a uva? Um boi baba. Então, frases descontextualizadas, nada contra a fonética, o fonema, nada disso, mas essas frases, esses textos desconexos faziam parte da alfabetização. Olha, que interessante, sim. Então, o que a gente não pode deixar nessa pergunta que você falou, a educação se tornar? Como um decifrar códigos sem conexão nenhuma com o texto. Descontextualizado. Ainda mais na Bíblia, né? Ainda mais na Bíblia. Olha. E aí, se a gente vai para lá e pensa, não, faço a receitinha de bolo, tem que aprender esse conteúdo, mas não faz um processo de formação, interpretação e leitura do mundo. Né? Esse aluno que chega para a gente, ele tem que ler o mundo atual e fazer a leitura, a crítica do contexto bíblico, entendendo que aquilo era a antiguidade bíblica, outros tempos, no contexto que aqueles textos estavam escritos. Então, para não engessar esse processo, a gente tem que trazer essa formação, que é uma formação uma formação dinâmica, uma formação daquele que consegue ler o mundo atual, se entender como indivíduo nesse tempo, nessa sociedade, nesse momento da igreja, do mundo, e conseguir conectar isso com tudo que as escrituras trazem, e a tradição também cristã. Olha, que interessante. Então, esse é o canal para o processo ele não ficar o quê? Não ficar engessado, não ficar um processo só, um processo formativo de aquisição de conhecimento sem interpretação. Entendi. E aí a gente consegue fazer com que a formação ela fique mais... uma formação realmente mais consolidada, onde a gente traz um aluno que, no final das contas, ele não só adquirir um monte de conteúdo que, para ele é um repetidor de conteúdo. Né? A gente vê conectando com o processo de alfabetização antigo. Muitos alunos, minha monografia da Faculdade de Pedagogia, o tema foi alfabetização, uma ação social inclusiva. Olha, eu falo como a alfabetização ela ou inclui as pessoas na sociedade ou ela deixa as pessoas à margem da alfabetização, da sociedade. Né? Então, ela pode excluir. Fato, verdade. E um capítulo é sobre o analfabetismo funcional. Então, a decodificação de palavras, ela não te leva a interpretar o mundo. Não. Você pode ler, né? Metanoia. Aí você pergunta, o que é metanoia? Você vê, e a gente lida com muitas pessoas que foram
que fizeram isso. Então, elas sabem decodificar, mas não sabem interpretar, não sabem contextualizar. Não. Então, o nosso aluno lá, no IWE, né, por exemplo, que é o nosso caso, ele precisa ser um aluno que só não decifre códigos, entenda quantos livros tem na Bíblia, qual é o Antigo e Novo Testamento. Não, ele é um aluno que precisa ter um processo de entender, interpretar, contextualizar e ser o quê? E ser uma pessoa ministerialmente competente no sentido de trazer essas verdades e dialogar com elas nesse mundo atual. Caramba, Patrícia, ó, tu tá falando aqui, eu tô viajando aqui, ó, de coisas assim legais que a gente pode fazer, coisas que a gente já tem feito, né? Mas isso que você tá falando, né, de passar, por exemplo, para os alunos que estão chegando agora do primeiro período, você tem que dar uma palestra sobre isso, menina. Vamos lá. Porque é isso, né? Gostei muito que você falou metanoia, tá? Mas o que é? Eu sei ler. Mas o que é? Não sei. Quer dizer, isso é muito profundo, né? No contexto bíblico cristão, onde para nós protestantes a palavra é a coisa mais relevante. Sim. Isso é assustador, né? E aí a gente vai fazer a fuga de quê? Lembrei aqui. Por que a gente está num processo? Alunos me perguntam muito isso. Professora, o que a senhora acha disso? Isso estava no Instagram, no YouTube, pregador tal. E aí a gente fica tendo que fugir de heresia o tempo todo. Verdade. Isso é um processo que tem a ver com a formação e com a educação que a gente está dando nos ambientes cristãos. A educação cristã tem uma responsabilidade muito grande em lançar bases teológicas para que as pessoas não aceitem mais esse tipo de ensino errado, né? Esse ensino que é um ensino que é mentira, é um ensino que quer manipular, quer moldar e quer trazer algo que a Bíblia não está dizendo. Meu Deus. Que, de fato... O Paulo já falava, né? Qualquer ensinamento diferente desse que seja anátema, né? Maldito, né? Maldito. Olha que responsabilidade. Olha que é muita responsabilidade. Por isso que eu digo que, assim, eu já tentei, já pensei assim, vou fazer várias outras coisas, mas o falecido pastor Paulo Azevedo foi o start para a minha vida. Querido amigo. Uma época ele foi meu pastor e eu terminei pedagogia e fui toda animada, falando, pastor, eu vou fazer o seminário agora. Ele, para quê? Aí eu, porque eu quero servir ao reino, eu quero ser missionário. Ele, para quê? Aí eu, todo justificativo que eu dava para aquele, ele olhou para mim e falou assim, você já foi comissionada, o teu ministério já existe. Uau. Deus te deu as escolas, Deus te deu a educação. Né? Se especialize na educação. E assim, o teu ministério ele é o mais complexo de todos e o mais completo de todos. Verdade. E eu agradeço a Deus por essa palavra que ele me deu, porque produziu mesmo uma revolução na minha vida, entendendo que o meu ministério é alcançar as pessoas através do verdadeiro ensino. Do ensino verdadeiro. É o que a gente tem que priorizar. O ensino da verdade. Né? O que a Bíblia realmente diz. Né? E o que a história da nossa fé, o que desde os apóstolos até aqui a igreja construiu e que é verdadeiro. Não é o que a gente tem construído como uma cultura. Como eu falei, a gente trata a cultura, que hoje a gente tem uma cultura gospel aí, né? Uhum. A gente trata essa cultura como uma cultura, não, essa cultura é de Deus, outra cultura do mundo. Não, é uma cultura do mundo, que a gente vive no planeta Terra. Então, toda a cultura construída aqui é daqui. Mas a gente está criando dentro dessa cultura coisas que são em verdades, que Jesus nunca disse, que a Bíblia não como é que se diz? A Bíblia não está... Quer ver? Perdi a palavra. Fora do contexto. Está fora do contexto. Né? Então, a gente precisa entender que a responsabilidade de alguém que se envolve com a educação cristã é uma responsabilidade muito grande, muito valiosa, muito preciosa. E no contexto da escola, né, trazendo um pouquinho para o contexto da escola, eu percebi o quanto Deus fez coisas, mesmo quando eu nunca falei ou da Bíblia ou da minha fé. Uau. Com os alunos. Não precisava. Nunca precisei. Estava em você, né? Estava em mim. Nunca precisei. Atitudes em relação à empatia, a me colocar no lugar deles, a dar só simplesmente olhar e vem cá, dá um abraço. Uau.
E eu hoje colho muitos frutos, porque assim, agora eu falo que eu não tenho mais eu tenho já netinhos dos meus primeiros alunos, os filhos, os netos chegam na escola. Eu cheguei outro dia na creche do meu sobrinho, aí a menina, oi, dona Patrícia, oi, ela, então, meu filho está aqui, lembra, você foi minha professora? Eu, Jesus, estamos meio aí. assustadora. Mas isso é a colheita que a gente faz. Então, assim, crer na verdade, crer nas verdades bíblicas e saber que a educação era o meu ministério de prioridade, eu já tive dezenas de vezes aluno batendo na minha porta falando assim, então, eu preciso conversar uma coisa que aconteceu muito grave na minha sala, na minha casa. E eu posso falar com a senhora? Uau. Aí eu, pode. Isso é confiança, né? Foram abusos. Eu já ajudei meninas abusadas sexualmente, vítimas de violência. Uau. E vários outros casos que eu acredito que por essa os outros profissionais que não têm religião ou que não são cristãos são tão bons profissionais quanto eu. Mas essa relevância do que Deus me deu, dessa visão da educação cristã paralela a toda a educação. E a escola que hoje a gente tem toda a dificuldade de entrar nas escolas que não são confessionais, a gente tem uma dificuldade muito grande de entrar com questões bíblicas, que cada dia mais essa coisa está apertando. A gente tem que... Eu falo que eu sou uma agente secreta. Amém. Eu sou uma infiltrada. Deus me usou para que, se alguém que está infiltrada dentro da educação, né, manifestando as verdades e a glória de Deus para toda essa geração. Né? Então, isso... E o seminário teológico é um presente que eu falo. Eu tenho um presente na minha mão. Eu vejo, teu olhinho brilha. Brilha. É trabalhar no que eu acredito muito. Legal. Trabalhar em acreditar. Bom isso, né? É muito bom. Eu acho que é o que as pessoas falam muito. Eu te falei o dinheiro é sempre importante. Claro, o professor tem que ser valorizado. A gente vive em relação a isso. Porém, a gente que dá aula, tem gente que nunca vai entender o que a gente ganha mais, né? Além do salário, o que a gente ganha, além... É diferente. É diferente. Não, é impagável. É impagável. Não teria nenhum valor que dissesse assim, você ganha isso e é pago por isso. Não. Alguns retornos... alguns feedbacks, algumas falas depois, mudanças de comportamento. Você falou do seminário, da questão dos alunos. Uma coisa que eu percebo muito, eu fico... já te falei que eu sou muito observadora, observo muitas pessoas, né? E aí já falaram para fazer... E muita coisa que você me falou bateu, viu? Né? Das tuas observações. Já falaram para fazer psicologia, mas psicologia eu não vou fazer, não. Eu vou deixar a minha psicologia autodidata mesmo fluir. Mas eu vejo assim, eu observo os alunos chegando, observo alguns, assim, às vezes muito tensos, muito truculentos, muito agitados, e vou vendo o caminhar deles. Quando eu vejo a transformação deles no meio, eu acho assim maravilhoso. Gente, sensacional. Aí eu comento, gente, olha fulano. Eu lembro quando ele entrou aqui. Ele era assim, 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 assim. E quando eu vejo ele se tornando um servo, um homem e uma mulher de Deus, alguém que entendeu a sua missão, sabe? Então, aquilo me deixa, assim, maravilhada, porque a gente consegue acompanhar nesses 3 anos eles crescerem. E esse é o verdadeiro processo de aprendizagem. A aprendizagem é você perceber que alguém saiu de um ponto e conseguiu caminhando e chegar a outro ponto. Legal demais isso. Nossa, você está falando, eu estou pensando aqui, né? Cara, muito legal. Muito legal, Paty. Olha, que bênção, que bênção. Como eu aprendi hoje, viu? Aprendi muito, viu, gente? Eu tenho só mais 2 coisas. E aí, não, fica à vontade. Para terminar aqui contigo. A gente falou muito do aluno, né? E como você se vê nesse processo de coordenação com os professores? Nesse processo de formação contínua dos professores? Então, eu acho que o meu papel ali é essencial, porque... Entendeu o que eu estou querendo dizer? Entendo. Que é um pouco que você falou, às vezes um professor vai precisando de um abraço,
mas também você precisa dar um... Precisa também dar um apertinho. É, Entrega dá os um documentos ajuste. pedagógicos. Como é que é isso? O papel como professor porque, assim, vamos trazer de novo para a nossa realidade, que é um seminário teológico. A gente ainda tem a questão de que a maioria dos professores são pastores. Isso, exatamente. Ou missionários. Ou missionários, né? E aí eu costumo falar que eu preciso, né? Porque como leiga, eu olho para essas, né, pessoas com essa... formação ali. Né? Com essas investiduras na igreja. Isso, e eu olho daquele jeito como o membro olha, com a questão do respeito, devido respeito. Só que eu preciso encontrar um equilíbrio no seminário. Pois é. Porque apesar de... tá dentro do que eu ia te perguntar. Apesar disso, eu tenho uma função que é muito... que não pode ser atravessada. Sim. Então, eu preciso continuar mantendo o respeito, por exemplo, você, pastor Rogério, foram meus pastores. Como assim? Mas eu preciso chegar e falar, pastor, professor, querido, vamos lá. Desse jeito a gente não pode fazer. Isso aí. Já puxou minha orelha. Eu preciso dar aquela puxadinha de orelha e falar, eu tenho que trazer aquele professor para aquele processo ali. Sim. Então, preciso ter essa tratativa. E também compreender que um professor tem uma característica, uma aula, uma dinâmica, o outro já tem outra forma de trabalhar. Você consegue ter isso? Consigo perceber em cada um, assim, analisar, avaliar cada um e ver no que um é mais expansivo naquilo, no que o outro é mais limitado, no que o outro lida melhor. Tanto que a construção da grade curricular, nos primeiros anos, para mim, era um desafio, né? Até porque a gente está com troca de professor exato, e tal. Quando o grupo se tornou mais constante, né? Que a gente ficou com os mesmos professores, isso. Hoje, quando montar a grade para mim ficou muito fácil, porque eu já olho, falo, fulano, essa matéria, essa matéria, fulano, daqui. Legal. Então, eu já consigo entender todo mundo, né? Dentro do que... Isso é legal, mas é assustador, tá? Para quem vem de fora. Para quem vem de fora Mas eu já consigo fazer a leitura daquele professor para aquele conteúdo, para aquela disciplina. Eu hoje já faço a leitura de cada um. A gente está com 2 professores novos. Você já consegue fazer essa leitura? Já consigo. Já observei como é a característica deles, a maneira de dar aula, como quem precisa mais de uma ajuda ou não. Já interpretei assim bem quais são as características. Isso é muito legal, cara. Patrícia, olha... Deu quase vontade de ser coordenador pedagógico. Mas dá muito trabalho, não é para mim, não. Não, porque é encantador. E quando a gente está com alguém que ama o que faz, né? Sim. Né? Uau! Sim. E aí, nessa toada que a gente está aqui, para a gente ir encaminhando pro finalzinho desse bate-papo, espero que tenha sido bom para você, para a galera que está aqui assistindo a gente. E aí, que conselho você daria para alguém que quer fazer pedagogia? São 2 coisas, tá? Ou que está assumindo um ministério educacional na igreja, sei lá, uma escola bíblica, ou que vai ser uma coordenadora pedagógica. Não sei quem está assistindo a gente. Olhando aí para aquela câmera ali, ó. Então, vamos lá. Estou te ouvindo. O que você falaria para essas pessoas? Em primeiro lugar, assim, se você ama a educação, ama os processos de ensino, acredita que isso é a tua missão de vida, faça pedagogia. A primeira coisa é ir para o curso e fazer esse curso. Outro dia, meu marido falou assim, citou algumas pessoas do nosso relacionamento e falou assim, olha, e citou umas 5 ou 6, elas hoje são professoras por influência da Patrícia. Eu costumo influenciar muitas pessoas. Quando eu percebo essa característica nelas, ser um profissional da educação, nesse ponto, ela não é só não encare como uma profissão que vai te dar recursos ou não. Encare como uma profissão que vai levar muito, é uma missão de vida, é uma entrega. Mas se você acredita nisso,
faça pedagogia. E para quem quer entrar ou assumir uma instituição, esse tipo de cargo, uma coisa que eu digo sempre: primeira coisa, seja alguém que, no primeiro olhar para aquela instituição, para aquele trabalho, olhe para o redor. Primeiro faz a leitura de tudo. Antes de fazer ações, observe. Primeiro passo é a gente observar todo o espaço, observar todas as ações e só depois disso começar a tirar conclusões, né, do trabalho, do ambiente, da instituição. Então, ter esse olhar, como eu falei aqui, esse olhar das entrelinhas. Esse olhar do clima da instituição, esse olhar do organograma da instituição, das pessoas que compõem esse espaço. E, acima de tudo, se especialize sempre. Uma das coisas muito importantes que contribuíram para o meu trabalho foi estudar, olhar para cursos, ir nos locais aprender, fazer cursos, mesmo que sejam online, ler livros em relação a isso. Então, adquirir conhecimento é muito importante. Então, ter uma atitude proativa, porém também entender que sempre há algo a aprender e que a gente nunca é terminado, nunca é acabado. A gente está sempre disponível a aprender algo novo. Uau, minha amiga, obrigado. Nada. É um privilégio trabalhar com você. Tenho aprendido muito, de verdade, tá? Eu e a Lena, né, a gente é muito fã de você, assim. Às vezes eu falo com a Lena algumas coisas, eu falo, poxa, amor, eu queria falar, amor, bota na mão da Patrícia que vai dar certo, né? Então, obrigado. Eu te agradeço de coração, né? Tenho aprendido muito com você. Obrigado pela parceria, tá, gente? Esteja aí no Instituto Wesleyano de Educação. Olha, tem muita coisa boa vindo, né? Vou fazer aqui um pouquinho da propaganda, né? A gente vai ter um curso agora de hebraico bíblico, de 1 ano, não é isso, Patrícia? 1 ano. Olha, a gente vai ter curso aí para você que é da Igreja Metodista Wesleyana, que deseja, né, ser oficial, ser diácono, tudo mais. Vai ter um curso de oficiais, vai ter outras coisas que ela está pensando aqui. E tem sido um tempo muito bom. Eu tenho visto um ambiente de leveza ali, né, no nosso seminário, e isso perpassa, sem dúvida nenhuma, por você ali. Obrigado. Tá? Eu que agradeço. Foi muito bom estar com você aqui hoje. Foi ótimo. Gente, obrigado por você estar acompanhando a gente. Olha, comenta, participa, manda para alguém para assistir esse podcast e que você seja abençoado, tá bom? Um beijo no coração, até o nosso próximo encontro com Metanoia com Misael Amaral. Beijo no coração, gente. Um abraço.